Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: verde. 27º domingo do tempo comum. Domingo 6 de outubro de 2024. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois, da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: Desta vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa, os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Para que vejas prosperar Jerusalém, e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. Segunda leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele, por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados, são descendentes do mesmo ancestral, por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e o seu amor em nós se aperfeiçoará. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram, novamente, perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária.
A indissolubilidade do matrimônio e a pureza das crianças. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta dois ensinamentos de Jesus que parecem tratar de temas distintos, mas que, ao olharmos mais profundamente, se complementam e revelam verdades essenciais sobre a nossa vida cristã, a indissolubilidade do matrimônio e a pureza e simplicidade necessárias para acolher o reino de Deus. Os fariseus se aproximam de Jesus com uma pergunta que não era apenas de curiosidade, mas uma tentativa de colocá-lo à prova. Perguntam se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Essa questão era delicada e dividia opiniões na época. A resposta de Jesus, no entanto, não visa apenas esclarecer uma lei moral, mas vai ao coração da questão. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Jesus mostra que o divórcio era permitido pela lei de Moisés devido à fragilidade e dureza dos corações humanos, mas essa não era a vontade original de Deus. Desde o início da criação, Deus fez homem e mulher para serem uma só carne, unidos em uma comunhão indissolúvel. Jesus reafirma que o matrimônio, como planejado por Deus, é um vínculo sagrado que não deve ser rompido. O que Deus uniu, o homem não separe. Aqui, Jesus eleva o matrimônio a um nível de profundidade que vai além de um contrato social. É uma união sacramental, uma parceria de vida que reflete o amor e a fidelidade de Deus ao seu povo. Quando os discípulos pedem mais esclarecimentos sobre o assunto, Jesus é firme em sua resposta: quem se divorcia e se casa novamente comete adultério. Essas palavras podem parecer duras à luz das realidades modernas, onde o divórcio é comum e frequentemente visto como uma solução para casamentos em crise. No entanto, o que Jesus está enfatizando aqui é o ideal do amor verdadeiro e fiel, que deve ser o fundamento de toda a união matrimonial. Claro que a realidade humana é marcada por fragilidades e fracassos, e a Igreja, através de sua misericórdia pastoral, reconhece que há casos complexos que precisam de acompanhamento cuidadoso. No entanto, a verdade do matrimônio como uma aliança indissolúvel permanece como o ideal ao qual somos chamados a aspirar. Após tratar dessa questão difícil, o Evangelho nos traz uma cena de ternura e simplicidade. Crianças são trazidas a Jesus para que ele as tocasse, mas os discípulos as repreendem. Jesus, vendo isso, se aborrece e dá uma ordem clara: deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. A indignação de Jesus mostra que ele valoriza profundamente as crianças e aquilo que elas simbolizam: a simplicidade, a pureza, a confiança e a abertura. Mais do que uma repreensão, essa frase de Jesus é um convite a todos nós para nos tornarmos como crianças diante de Deus. A entrada no reino dos céus exige que abandonemos o orgulho, a autossuficiência e a dureza de coração, para nos tornarmos humildes e confiantes como as crianças. Elas confiam plenamente, amam sem reservas e são abertas à verdade e ao amor. Jesus abraça essas crianças e as abençoa, mostrando que é assim que devemos ser para experimentar a graça e o amor de Deus em nossas vidas. Este segundo momento do Evangelho está diretamente ligado ao primeiro. Assim como o matrimônio é um chamado ao amor fiel e indissolúvel, acolher o reino de Deus como uma criança significa viver na simplicidade e na pureza desse amor. O matrimônio, quando vivido com essa mesma disposição de entrega e confiança, é um reflexo dessa pureza infantil que Jesus tanto valoriza. Conclusão. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos desafia a refletir sobre a profundidade do amor de Deus em duas dimensões: o matrimônio, como um reflexo do amor fiel e incondicional de Deus, e a nossa relação com o reino de Deus, que deve ser acolhido com o coração simples e confiante de uma criança. Que possamos aprender com esse ensinamento de Jesus, buscando viver nossas relações matrimoniais com fidelidade e amor, e aproximando-nos de Deus com a pureza e a confiança de uma criança, sabendo que Ele nos acolhe e nos abençoa com seu amor sem limites. Bênção final. Que o Senhor abençoe a todos nós com corações humildes e confiantes, e que nossas famílias sejam fortalecidas no amor e na fidelidade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.